Olá, tudo bem com você? Eu espero que você esteja bem nesse dia. Estamos aqui hoje para a nossa primeira gravação com convidados. Eu sou o Felipe Schiavi Eu sou a Michelle Schiavi. e nós estamos realmente felizes. Nós estamos iniciando um projeto, você já nos acompanhou na semana passada, né? E se você não acompanhou, volta lá e ouve o nosso primeiro podcast. E nós estamos aqui para semear saúde, para semear uma forma de ver o mundo, para semear na tua vida uma visão mais clara de quem você é e daquilo que você faz. Por isso que nós entendemos que saúde vai muito além de somente a ausência de doença. A saúde é uma vida plena, física, mental, espiritual, financeira, social, em todas as áreas. Não é, Mi? Como é que você está hoje? Eu tô bem. Tu tá bem? Estou melhor Que agora. bom. Hoje a gente tem convidados muito especiais pra gente. São amigos que o Senhor tem nos permitido caminhar juntos e nós estamos muito felizes pela presença deles aqui, pelo apoio deles e por eles terem disponibilizado esse tempo, né? Porque hoje a gente sabe que a moeda mais valiosa que a gente tem é o nosso tempo. Tu chama ou eu chamo? Fica à vontade, Mi. Então, a gente está chamando aí o Clóvis Reis e a Marina Scherer, né? Sejam muito bem-vindos. Sejam muito bem-vindos. Salva de palmas para eles, porque são especiais demais, né? Obrigado pela honra e pelo convite. Obrigado pela oportunidade também de semear um pouco das experiências, do conhecimento, das ideias, dos objetivos. Muito obrigado. Obrigada, pessoal, pelo convite. Estamos honrados, né, em sermos os primeiros. Isso aí. E tenho certeza que esse podcast vai contribuir muito para todos. Não Obrigada. tenho dúvida disso. A gente sabe que vocês não só vão semear, como já estão semeando, né? A Isso mesmo. Semear Saúde, ela tem um objetivo de construir parcerias, né? Então, o nosso primeiro parceiro real é essa galera do O Lugar de Propósito, né? Que nós vamos falar um pouco disso hoje. Você ainda não conhece, já procura eles nas redes sociais aí, já segue o Lugar de Propósito e entenda um pouco do que eles estão fazendo. E se você também quer fazer parte da Semear Saúde, quer fazer parte da Semear Cast, nós vamos ter algumas parcerias, tá? Então fica atento aí no que nós vamos estar apresentando nos próximos dias, tá bom? Clóvis e a Marina, vocês não só são os idealizadores da Lugar de Propósito, como vocês já estão criando várias ramificações, não é verdade? A gente gostaria de ouvir de vocês quem vocês são. São empresários? São coaches? São filhos? O que vocês são? É importante a gente saber quem vocês são. Quem a gente é? Vou falar por mim, né? Quem eu sou e depois Sim. a gente vai para quem nós somos, né? Isso aí. Eu digo que eu me descobri aos 36 anos de vida. Que nem tu falou, uma coisa que tu falou bem legal. Quem tu é? Empresário, é coach, é filho de Deus amado, marido da Marina, pai da Cecília. E eu digo que o nosso outro filho é o Lugar de Propósito, que é um negócio que é eu não sei como definir ainda, não aprendi. O negócio das nossas vidas é levar, é o que a gente faz para viver o propósito nas nossas vidas, literalmente. Sim. Eu falei de mim agora, Marina. Quem é a Marina? Marina também é filha amada de Deus, é mãe da Cecília, que acho que é um papel que a gente exerce grandioso, né? Muita honra. Somos empresários, sou empresária, né? Hoje nós estamos à frente da Reciclar também, que é uma empresa que trabalha com gestão de resíduos industriais. Está esse ano 31 anos no mercado, né? Nossa. Foi fundada pelo meu pai e hoje eu e o Clóvis estamos à frente da empresa. E aí, a gente sempre soube que a Reciclar fazia parte, né, da nossa história, a gente sempre honrou isso, mas a gente sentia que a gente precisava de algo além disso, né? Que a gente precisava ajudar pessoas de outra forma também. Sim. E aí, nesses processos todos de coach, de mentorias que a gente participou, o Lugar de Propósito nasceu, né? Legal. É uma forma de externalizar, de levar adiante transformação. Sim. Eu digo assim, é edificar famílias, edificar vidas, né? Sim. Mas até ontem a gente estava comentando sobre isso, daí a Mariana falou, mas tem gente que não é... É que o Clóvis falou, é edificar famílias. Eu falei, nem todo mundo ainda é uma família, né? Às vezes vem uma pessoa sozinha. Né? Mas aquele bom homem
vai virar um pai de família, né? Sim. Nós acreditamos que... Mas o Clóvis, ele já está pensando nas gerações futuras, né? Porque a gente nasceu com um propósito, um propósito que o Senhor criou pra gente, que é de criar uma família e de ter uma família. Então, o Clóvis já está à frente, ele já está profetizando, como a gente fala, né, Fê? Na vida dessas pessoas que ainda não são famílias. Nós entendemos isso, que cada pessoa é uma família, né? Uma família da onde ele vem, uma família da onde ele vai, e de uma família, famílias são geradas. Sim. Né? Então é por isso que nós vamos estar sempre com famílias aqui. Porque família é a base, família é o centro. Sempre foi, sempre vai ser. E não tem... E o que você falou, Cláudia, é a parte mais importante. A gente trabalha com transformação. Sim. O lugar de propósito, e assim como a reciclar, é interessante, vocês já perceberam, como fala sobre transformar. Verdade. Transformar resíduos. Mas é muito mais do que isso, porque são famílias alcançadas. Porque é um movimento de transformação para que mais e mais venha. E você falou, Marina, sobre cursos e algumas coisas que vocês fizeram. Fala um pouco mais para nós aí. Vocês têm uma longa caminhada aí de autoconhecimento, né? Muito. E começou faz tempo, né, Clóvis? Quando que a gente começou? Na verdade, o Clóvis que começou com a Ana, né? A Ana foi já a nossa convidada, já veio aqui, a Michi conhece, Felipe. Legal. Sim. Só deixa eu fazer um adendo aqui, se vocês ainda não conhecem a Porquê Podcast, faz parte do grupo Lugar de Propósito aí, né? É lindo demais, a gente tem acompanhado esse trabalho e fica aí uma dica aí de um próximo podcast, depois de você ouvir esse, você pode ouvir o deles aí, tá? É isso aí. Na verdade, tudo isso eu acho que isso já está dentro de nós. Até hoje de manhã eu falei, né? Eu escrevi um negócio sobre isso, sobre uma vida que vale a pena ser vivida. Bom. E quando a gente não está satisfeito com alguma área, com alguma situação na nossa vida, quer dizer que aquilo ali não é pra gente. Sim, Eu acredito nisso. sim. E a minha inquietação, hoje eu consigo ligar os pontos olhando para trás, que é de décadas. Eu tenho 38 anos, Sim. décadas atrás, né? E a gente está casado há 15 anos, há 15 anos, e o nosso início, antes disso, eu acho que já, né? Eu sempre busquei, uma vez um amigo foi lá na nossa casa e ele falou assim, eu fui no banheiro dele e falou assim, esse é um eterno insatisfeito. Interno insatisfeito. Pô, eu sempre queria mais, buscando mais e como. E a gente foi se desenvolvendo, fui buscando livro. Eu digo que eu tenho uma natureza questionadora. Uau. Clóvis de Barros Filho tem uma natureza explicadora e eu tenho uma natureza questionadora. Eu não sei explicar, eu só sei perguntar. Isso às demais. vezes também irrita, sabia? Esses dias eu falei, pô, tem que estar sempre casado com um coach o tempo inteiro. Porque todo. é pergunta em cima de pergunta, eu não quero essas Não tem uma folga. É, isso aí. Mas sabe o assim. que é? Eu acho que começou o start mesmo quando eu descobri assim, poxa vida, existe uma nova vida. Foi Uau. quando eu digo que a nossa vida, a minha vida tem uns marcos. Sim. E um dos marcos foi quando, lá na empresa, então, sei lá, uns mais de 10 anos atrás, a gente estava extremamente ferrado financeiramente falando, e o resto também. E aí, cara, é que ninguém nos ajudava. Sim. O prefeito não ajudava, o governo não ajudava, o clima não ajudava, chovia era ruim, dava sol era ruim, tudo era ruim. Então. Nada contribuía para a gente prosperar, até que um dia eu entendi que, eu pensando assim, veio eu pensando, né? Cara, mas o cara trabalha no mesmo segmento que eu e tá prosperando, tá ganhando dinheiro. Foi esse o pensamento, tá ganhando dinheiro, por que eu não ganho? Nossa, aquilo ali desencadeou uma série de coisas. E aí eu comecei a entender a autorresponsabilidade. Uau. E aí a vida começou a ter uma outra direção. E aí, enfim, desaguamos em 2023, hoje, aqui nesse momento. Na verdade, isso é todo um processo, né? Que a gente vai caminhando, olha quanto tempo, né? Sim, isso aí nós estamos falando de mais de 10 anos. Sim. Né? É interessante, nós, como espectadores, né, a gente conhece a Reciclar há muitos anos, né? Mas a gente realmente começou a ouvir falar, a gente começou a criar mentalmente uma imagem do que é a Reciclar há, não sei, 3, 5 anos. Sabe que a gente escuta isso, eu já escutei mais vezes. Teve isso alguma também. coisa que vocês podem apontar assim que foi um virar de chaves?
que fez com que acontecesse essa mudança de uma empresa que, né, estava Desconhecida? mal, que estava sempre, né, no negativo, sempre no vermelho, e agora ela começou a prosperar? O que aconteceu? Abaixo do nível d'água? Ah, boa. Eu acho que foram várias mudanças. Muitas. Eu tenho um consultor que trabalha quando foi meu professor da faculdade, até teve aqui há uns Já dias gravou atrás. podcast, já vai gravou sair. aqui. Pessoa maravilhosa que me ajudou demais, nos ajudou demais. E um dia ele chegou na empresa lá e eu estava extremamente irritado. E alguém vai dizer assim, sério? Um dia? Não. Eu estava dizendo, cara, a gente já tinha mudado o nível d'água. Eu quero dizer o seguinte, lá na empresa, quando nós tínhamos dinheiro, era o seguinte, estava devendo só 5 mil do limite. 12%, 15%. Ah, estava rico, devendo só 5 mil. Nossa. Aí quando chegava a menos 50 do limite, putz, agora tá Teve que complicado. dar um jeito. Mas é o termostato financeiro da cabeça que tinha que mudar. Crença. Então a gente mudou, eu trabalho há 15 anos na empresa, era eu e o Paulo, então. E um dia ele chegou lá, eu estava extremamente inquieto, irritado, assim, por quê? Porque eu não sabia explicar o motivo que tinha, a ação que nós tínhamos feito para que mudássemos de nível, para que saíssemos de devedor, para ter pelo menos algum dinheiro e parar de pagar juro. E ao longo do tempo eu entendi, e hoje eu vivo isso, até hoje de manhã eu escrevi sobre isso, é micro-resultado. Sim. Antes disso a gente procurava assim, uma situação que resolvesse todo o nosso problema financeiro. Vamos fazer essa ação e vai resolver. Até que eu entendi que foram várias pequenas mudanças, micro-mudanças, que levaram a gente para outro nível. E na verdade também a gente tem lá, né, a questão de melhoria contínua, de sempre buscar melhorar, de sempre melhorar os Filosofia Kaizen. Uma coisa também que não era feita é analisar os números, né? Termina o mês, vamos olhar aqui o que deu certo, o que não deu. Profissionalizar o negócio, né? A gente tem que né? fazer, né? Por mais que às vezes a gente não gosta, né? Sim. É uma coisa mais chata, ou demanda energia, tempo, né? isso, muita energia. A gente tem que olhar para analisar. Olha, esse mês aqui, foi tanto de serviço. Por que aumentou o serviço? Porque isso a gente faz todo mês, né? Sim. O Rot que veio aqui também, o Rot nos ajuda nisso. E a gente está sempre buscando. A gente vê, o mercado travou nisso. A gente tenta buscar outra coisa. E isso é uma coisa que não termina nunca. Exato. Claro. Enquanto a empresa existir, mas eu posso complementar. Claro. Essa microação eu busco para a nossa vida. Aplicar na nossa vida. Esse micromovimento. Microdecisão, microação e microresultado. Boa. As pequenas coisinhas, né? E assim como na empresa, lugar de propósito deriva disso, né? Assim como a empresa, as pessoas estavam ali, agiram, trabalharam para fazer a empresa prosperar, na nossa vida também a gente faz isso. O lugar de propósito é resultado disso. E eu entendi, 15 anos, a Marina é testemunha, a Marina trabalha há uns 4, 5 anos conosco lá. Sim. Durante muito tempo eu não quis ficar lá. Eu queria sair. Inclusive, outra empresa, nós abrimos outra Sério? empresa, mandei currículo para vários lugares, graças ao meu bom Deus, ninguém me chamou, graças a Deus. Queria ser concorrente da empresa que... Não, nem o segmento, para outro lugar. outra Porque área. pelas incessantes brigas que tínhamos, eu e o Paulo, mas na hora a gente entendia. Vocês já eram casados? Eu e o Paulo não. Não, você... Não foi. Sim, na verdade a gente começou a namorar e logo meu pai precisava de alguém para trabalhar lá. Entendi. E eu e meu pai, nós não dávamos certo assim para trabalhar Sim. junto, não tínhamos maturidade Uma para série isso. de traumas. E aí ele disse, eu preciso de alguém, e daí convidou o Clóvis, fez uma proposta pro Clóvis, ajudava na faculdade, né? Na época o Clóvis não tinha passado no ProUni, depois o Clóvis conseguiu passar e teve Sim. a faculdade. Nunca falou, né? Eu já falei sobre isso, tem que Sim. falar isso também. E aí o meu pai puxou logo ele pra empresa. Pra empresa. Mas sabe que a gente tinha muitas discussões lá, eu e o Sim. Paulo, porque a gente tinha pontos de vista diferentes para chegar no mesmo objetivo. Sim. E as maiores, e eu aprendi isso, não precisa ser assim, mas para mim, eu e ele, as maiores soluções que a gente encontrou pro negócio foi na base assim de confronto de ideias, Direto. mas o objetivo era igual. Sim. Ambos queriam o mesmo, buscavam o mesmo fim. Exatamente. Mas cada um com caminhos Com uma diferentes. um visão. caminho diferente. E a gente lapidava, cada um cedia um pouco
e tanto que a empresa está nesse ponto. Mas aí, para concluir, porque a resposta nós temos que Sim. encurtar, ser objetivo, a Marina, quando a Marina chegou, a gente começou a trabalhar, divulgar o nosso trabalho. Essa parte de marketing, essa parte toda não era feito nada, né? E Perfeito. mudança da minha mentalidade, que foi o quê? Aceitar que a reciclar está no nosso caminho, no nosso propósito de vida. Eu não tenho como ir adiante sem fazer essa empresa uma empresa próspera e Isso aí, gente. Às vezes a gente, voltando, né, em muita coisa que aconteceu, a gente até se emociona, né? Porque só a gente sabe o caminho que a gente já trilhou, né? Cara, e eu acho que é o mais poderoso da gente falar sobre isso é a gente conseguir aceitar o processo. Não tem. Você falou sobre. E tem muitas chaves aqui para quem está nos acompanhando. Esse aqui é muito profundo, cara. Fala sobre microações, micro resultados, e isso é uma constante. A gente tem que se permitir aceitar o processo todos os dias, né? Então, eu acredito que você se permitir passar por esse processo e se permitir sentir faz toda a diferença. Com certeza. sabe que veio há um bom tempo atrás, assim, a gente usa a desculpa dos resíduos para trabalhar com pessoas naquela empresa. E aí eu entendi. Esse não é um degrau, são escadas, são andares que eu preciso passar por aqui. Tem muitas pessoas que o trabalho que a gente faz lá, não eu, mas o todo enfim. Hoje a gente tem em torno de 55, mais ou menos, funcionários, né? Sim, diretos. Diretos lá conosco, né? Então, Sim. a gente trabalha em torno de 500 empresas mês. Nossa, Então, é muita coisa, né? é muita E gente. às vezes a gente tem, assim, claro, o Clóvis vive isso, viveu muito mais que eu, né? E viu a transformação. Mas depois que eu entrei, a gente começou a buscar mais isso, de divulgar, Sim. de mostrar para as pessoas, porque uma coisa, normalmente quando as pessoas chegam lá, elas falam, nossa, não imaginava que isso era tão grande, nossa, vocês Sim. fazem tudo É isso. muito grande. É né? interessante isso, porque algo que hoje nós vemos como grande, a gente falamos 3, 5 anos atrás, mas começou há 10, 15 anos numa mudança de mentalidade, numa mudança interna, e é por isso que nós falamos sobre família no começo, porque sim, tudo se baseia, né, todo desenvolvimento começa na família. Sim. E Exato. começa nesse autoconhecimento, cada um sabendo lidar com as suas limitações, com a limitação do outro. E vocês, sempre foi uma empresa de família. Sim. Querendo ou não, Continua sendo, né? vai continuar sendo. Por quê? Porque tem um propósito, né? Vocês Exato. ajudam famílias, né? Vocês transformam famílias, porque vocês são uma família que foi transformada. Isso é poderoso, né? E é interessante também, né, que a gente acredita também, Nina e Clóvis. Ali vocês disseram que tem 50 colaboradores, né? Só que vocês têm muito mais, né? Porque cada colaborador tem uma família. Então, Sim. a partir dali, vocês estão abençoando 50 famílias, imagina. Isso é muito grande. Boa. A gente tem muitas chaves aqui, eu estou anotando algumas aqui para mim não me perder. Uma vida que vale a pena ser vivida. Cláudio, você falou sobre microações e nós acompanhamos vocês. A gente está falando de empresa, mas nós queremos falar de gente. Então, a gente vê que vocês buscam ter ações para alcançar micro resultados na vida pessoal também, né? E nós falamos sobre saúde, então nós sabemos que vocês são uma empresa saudável hoje, né, Marina? Por algumas decisões que vocês tomaram. Mas e pessoal? Quando é que começou essa mudança pessoal? Quando é que o Clóvis entendeu na caminhada dele, nesse processo de transformação, que eu preciso mudar, ter ações minhas que vão me mudar para que a partir de mim eu possa mudar a empresa? Eita, vai lá. Pô, essa aqui- Quando ele tava falando, eu lembrei do Power Ranger. Eu gosto do Clóvis, gente, Uma porque história triste. se vocês acompanharem, se vocês estão assistindo, eu gosto, ele tá sempre com as mãos assim, pensando, as mãos aceleradas. O Clóvis é inquieto. Nossa. Eu lembro da história do Power Ranger. Eu acho que a virada de chave total pra mim, não é virada de chave. A virada de chave parece que é um segundo, né? Mas é um processo que vem acontecendo e Sim. desencadeia naquele ponto. Eu digo, a história do Power Ranger pra mim é quando eu me teletransportei de um lugar que eu não me lembro e acordei no sofá 4 da manhã. Eu pensei, meu Deus, como é que eu vim parar aqui? O que aconteceu? E aí teve uma longa DR, Sim. uma discussão. Não, daí eu vou contar. É isso aí. Tá aqui Aí ele pra- me acordou, eu estava dormindo, chorando, me acordou chorando, por que que ele estava dormindo na sala? Eita.
Ele não lembrava o que tinha acontecido, né? É, Então, a partir daí, eu falei, ó, ou você muda ou eu não quero mais. acaba o relacionamento. E aí foi eu entendi que tem coisas que não é pra gente. Faz quanto tempo isso? Pá, nem sei, eu acho que Nós morava no prédio, porque agora é a segunda vez que a gente tá morando no prédio, né? uns 8, A 10 anos gente por aí. tá 2 anos ali, a gente morou mais uns 4 na casa, uns 8. É, uns 8 a 10 anos por aí. E eu entendi que a gente só tinha, a gente tinha problema, discutia quando eu bebia. Então eu entendi que não dava. Aquela vida ia desaguar numa coisa muito ruim se continuasse daquela maneira. E eu fiquei, eu acho que alguns anos, né? Uns 3 anos sem nada, É. sem ver nada. Então eu aprendi, aí eu comecei a intensificar no trabalho, em desenvolvimento, olhar para dentro, autoconhecimento. E a partir dali foram novas batalhas. Porque Sim. beber era uma batalha, né? Ou o pós o porre, né? Hoje enfrentamos batalhas diferentes, né? Que a gente se une, a gente olha para a mesma direção, a gente bebe da mesma fonte. Sim. Porque antes eu bebia de uma fonte, ela bebia de outra. Hoje a gente está cada dia mais, e isso me alegra, cada dia mais unido, construindo com objetivos comuns, e a vida só anda para frente, né? Isso entra muito no que a gente acredita também, que a gente escolhe as batalhas que a gente quer lutar, né? Exatamente. Com E certeza. esse é um exemplo, assim, muito prático. Eu preciso escolher o que é que eu quero lutar. Lutar é inevitável, né? Mas o que eu É quero? inevitável. Mas quais lutas eu tô lutando? Daqui a pouco a gente pode estar lutando a luta errada, né? Exatamente. E eu isso aí. acho interessante porque para te largar da bebida, largar desse hábito, desse vício, certamente teve uma mudança de mentalidade, né? Quando nós Sim. falamos sobre semear saúde, nosso objetivo é falar de saúde, é entender que a mudança começou num hábito que te tornou mais saudável. E a tua Exato. mudança de mentalidade fez com que tu conseguisse ser mais produtivo e talvez ser uma outra pessoa a partir de uma mudança de hábito pequena, não é? É incrível que eu digo Interessante assim, e eu falo pro pessoal lá na empresa, outra pessoa com o mesmo CPF. isso. Uau. O CPF continua igual, só é outra A pessoa. partir dali que daí a gente demorou um pouco mais pra gente buscar, assim, mentores, enfim, Sim. né? Foi outra fase, na verdade, né, Clóvis? Exato. Mas aí depois dali foi mudando mais hábitos, né? Questão Sim. do exercício físico, isso Espiritualidade, tudo foi fé. incorporando, porque a gente vê que não consegue ser pleno se não tiver aquilo ali, né? Sim. Se não consegue, Não tu tiver não uma consegue vida prosperar, 360. abundar se tu não tem o restante, E né? vocês viram como tudo realmente gira em torno da saúde, né? Sim. Porque o parar com o vício é saúde, o iniciar uma vida saudável com exercícios, com alimentação balanceada, tudo vai. Daí já entra no financeiro, daí já entra no emocional, daí já entra no familiar. Como Saúde. é tudo saúde, né? Tudo. Tudo gira em torno disso. É interessante porque uma coisa que a gente vê muito claro assim é que até a saúde, até o pensar em saúde pode se tornar uma doença, se não for feito de forma saudável. Exato. Então tem pessoas que podem se dizer saudáveis, mas que têm uma vida extrema. Tem um cara, Explica mais isso. cara- Interessante. vou mudar o podcast aqui. Não, tem um cara que ele tem uma frase que eu gosto demais, diz assim, ó, que todo extremo é beirada de abismo. Exato. Sim. Toda vez que eu estou extremizando em algo, eu posso me perder, eu corro risco de É cair. verdade. Então a gente tem que encontrar um equilíbrio, né? E isso é ser saudável, tanto na nossa vida física como na empresa, não é? Porque vocês estavam antes sempre numa beirada, agora tem que cuidar para não estar no outro extremo, porque senão eu só vejo números e esqueço de ver pessoas. Isso. Faz sentido? Faz muito. total sentido, porque uma vida eu falei antes, uma vida que vale a pena ser vivida, ela supre ou a gente está minimamente satisfeito em todas as áreas da nossa vida, né? Adianta ter muito dinheiro e não ter saúde, adianta Sim. ter muito dinheiro ou tem muita saúde e não tem dinheiro, Sim. ou Também. enfim, Nesse não lado, tem família. nesse lado eu já tive. Muita saúde e não tem dinheiro. Glória Mas- a Deus que isso Mas isso é mudou, passado. né? Amém. Isso é passado, né? Graças a Deus. É passado. Mas uma coisa que eu acho que eu quero conhecer, quero saber de vocês é sobre essa construção. Quais foram os cursos, as mentorias? Quem foi que direcionou vocês? Certamente tem pessoas que no meio do caminho foram virando chaves, né? Vocês falaram da Ana,
Tem mais alguns aí que vocês acham Até que é? teve alguma coisa que o Clóvis falou ali que eu pensei assim, gente, isso é da Ana, é muito da Ana isso. A Ana nos ajudou, né, muito, Muito. a família toda lá, né? Sim, todo mundo foi pra Ana. É que assim, a gente trabalha. O que que eu sempre falo? As pessoas fazem faculdade 5 anos, fazem especialização e tudo mais, fazem um monte de coisa, né? Eu fiz administração 6 anos. Cara, e autoconhecimento? Olhar Sim, para dentro. sim. Poucos olham, né? Então, os nossos mentores foram variados, né? Gestão na empresa a gente teve mentores, teve consultores. Mas assim, se quiser, a gente pode falar os nomes, né? Eu acho Sim. que Não, Sim, a sim. ideia é te entender essa construção, pra gente saber. Sabe por quê? Vai lá. Que eu pergunto assim? Porque teve um investimento. Claro. Quando a gente fala sobre semear. Continua tendo. Exato, quando a gente fala sobre semear, a primeira coisa que o semeador faz é lançar semente. Então ele tem que ter, ele investe na semente para depois ele ter uma geração, para depois ele colher. E a gente sabe que vocês investiram muito nisso. Sim. Então é importante a gente entender quanto teve de investimento, não só financeiro, assim, não queremos saber, né, números, mas se vocês quiserem também, mas investimento de tempo, investimento de energia, né, para que investimento de deixar de ter tempo com a família para poder fazer aquilo. Deixar do prazer, aproveitar o prazer imediato. Isso. São porque as renúncias, né? As renúncias que Renúncias. levaram vocês, que estão trazendo vocês até onde vocês estão e que vão levar ainda muito mais longe, porque a gente acredita muito nisso, né? Que tem muito para vocês trilharem ainda e que vai ser, assim, sensacional, extraordinário tudo que o Senhor tem para vocês. Porque vocês têm buscado isso, né? E não só para vocês, mas para todo mundo que cerca vocês, né? Sim. Onde foi essa renúncia? Pode Conta pra começar, nós. meu. Na verdade, a gente começou pela Ana, né? Que eu acho que foi o start, e quem já fez uma mentoria sabe que na mentoria a gente recebe temas de casa que vão de livros, Sim. e aí começa também a buscar mais, né? Livros, Sim. filmes, enfim. Aí a gente fez o Desperte Seu Poder, né? Do IBC. E aí no Desperte Seu Poder a gente comprou o PSC. Foi isso, né, Clóvis? Isso aí. Para mim e para ele. E mais 2 cursos. Eu fiz o Líder Coach, que era um de PSC? líderes. É um curso de coaching do IBC, profissional Self-coaching. Isso. Boa. Ele é para José Roberto Marques, muito bom. do ser coach, né? Nisso boa. só o Clóvis fez, eu não fiz. E aí eu fiz o Líder Coach e tu fez mais um de oratória, né? Quem começou de vocês dois a buscar O mentoria, a Clóvis. buscar essas ajudas? O Clóvis. Eu sou o chato. O Clóvis. O Você vai interno entender. insatisfeito. Eu sou o chato. Eterno. Até Eterno. hoje. Até hoje, continua. Eterno. Não, cara, Como sempre. Romanos. Metanoia, né? Isso Metanoia, aí, mudança Não de mudança se mente. de conformais Conformei-vos com esse tempo, com esse Exato. mundo, com esse tempo, mas vos transformais através da vossa mente. Renovação da vossa mente. Isso é É poderoso isso aí. demais. Então, Isso aí. por que eu vou viver uma vida? Por que eu vou viver essa vida se eu posso viver uma vida muito melhor? Por que eu vou viver bebendo, enchendo a cara, brigando com a minha esposa, se eu posso viver uma vida muito melhor? Sim. Né? Então é isso que é aí que eu me baseio, tá? A minha trajetória, o meu questionamento. Vai lá. E aí a gente fez. Daí deu pandemia. Na verdade, eu engravidei. Quando a gente fez o DSP, a gente já tinha Cecília, assim. Eu lembro que eu fiquei ruim, assim, porque foi a primeira vez que a gente saiu longe dela, enfim. E aí depois a gente foi pra. O Clóvis começou pela Febracis, né? Fez alguns cursos, que é do Paulo Vieira. E aí me deu de presente. Sempre assim, né? Olha Vai. só. Ele vai, depois ele Impulsionando, vai. impulsionando. Ele vai, mas tipo, a Marina tinha que estar aqui. Eu acho que ele fica pensando. Ele começa e depois ele abre o caminho para que você vá também. Isso aí. Isso é poderosinho. Aonde É que é muito. Gênesis 11:6 que fala da Torre de Babel? Acho Pode que ser, é em Gênesis. É em Gênesis, Tem né? que buscar minha Bíblia. Que ele fala assim, e eu falo para a Marina assim, que Deus diz assim, né? Eles estão falando a mesma língua e eles estão em unidade. Sim. Então, isso eu tenho claro para nós. E eles vão conquistar tudo o que se propuserem a conquistar. Cara, é isso. Então, assim, eu não Que posso chave. enfiar. Eu dou o presente. Eu dou o presente para quê? Para a gente olhar para a mesma direção. É Pra isso gente. aí. E isso, quando a gente vai se dispersando, assim, eu sinto muito claro isso.
Porque se a gente estiver unido, cara, não tem como dar errado. Não Maridos, tem. fica a dica aí, ó. É, Escutem, fica a dica. escutem o que o Clóvis está dizendo aí. Verdade. Cara. E aí na Febracis tem uma trilha que eles falam, assim, né? Que são vários cursos. De desenvolvimento de várias áreas. Desenvolvimentos, aí Boa. a gente... O Clóvis falta um para ele finalizar, eu tenho mais ainda. Porque aquilo que tu falou de renúncia, né? A gente tem que entender que cada vez que a gente vai fazer um curso desses, é 4, 5 dias fora de casa. Sim. A gente tem a empresa juntos, então... a gente tem uma filha pequena, né? Sim. Então, tudo isso, a gente não tem como fazer muitos. O Clóvis até fez uma época, assim, uns 4, 5, um atrás do outro. Mas nem não vale a pena. Não vale tem que digerir e a gente praticar. sente que é muito conhecimento jogado de uma vez só, assim, que tu também não consegue praticar. E tem toda essa questão de se isentar de casa, de se isentar da empresa, que acaba depois que acumula coisas, né? Tu sabe É. que, para nós concluir isso aqui, para não detalhar tanto também, que não é necessário, para alguém que veio lá da Toca da Onça, de 3 Passos, eu falo que eu pilotava um Havaianas, um de cada cor, tá? Eu nunca pensei na minha vida que eu ia encher o saco. A semana passada, eu em São Paulo, assim, encher o saco de viajar, cara, pra São Paulo. Puxa vida, de novo pegar avião. Renúncia. É renúncia. Hoje a gente mora num apartamento que a gente vendeu a nossa casa por umas profecias que nós já falamos com vocês, Sim, né? Sim. Por algumas coisas que nós íamos fazer. E a gente comprou tudo assim, ó. Tinha prazo de validade pra gente ficar ali. Boa. Tudo, o negócio tá... O mais barato que tinha, porque O mais a gente vai barato. sair logo. Isso. Então, o que acontece? O que a gente já investiu em treinamento, a gente poderia ter feito a nossa casa. Mas aí vem uma pergunta, sabe o que é o seguinte? Sabe por que as pessoas, eu acredito, que as pessoas às vezes não compram um livro, e eu falei semana passada na empresa, por que alguém semeia? Lá na roça mesmo, aquele cara pega e joga semente. Primeiramente, ele acredita que aquilo ali, que aquela semente vai morrer e vai dela sair uma planta que Sim. vai gerar frutos de Sim. alguma forma. Então, nós acreditamos nisso. Nós acreditamos no lugar de propósito. Por que vocês começam a semear saúde? Porque é uma semente, vocês Exato. acreditam que Vai dar essa frutos. ação vai gerar frutos. E é isso que a gente faz. É essa a nossa busca por desenvolvimento. E Família sempre é o centro, né? Sempre volta pra família, né? família é o centro, família é o projeto de Deus, né? É isso que eu Isso aí. acredito. E eu acho que é por isso, sabe, que hoje depois de tanta bobagem que eu fiz na vida, crescer bobagem quando adulto, né? E eu acho que é por isso que eu tenho prezo pelas minhas meninas, que eu falo, né? Minha esposa e minha filha. E é isso que a gente tem aqui de edificar famílias, edificar vidas. E sobre casamento, quando a gente fala de dores, né? Um casamento, viver as dores de um bom casamento. Tá, Clóvis, mas que ironia. Bom casamento com dor, o que é isso? A dor do crescimento. A Isso dor aí. de eu renunciar às minhas vontades para incentivar a minha parceira. Uau. Né? E vice-versa. E quando Isso aí. ela vive as dores de renunciar aos desejos dela para me incentivar para viver os meus objetivos. Coisa que muitos casamentos começam e terminam por quê? Porque vive-se só uma pessoa vive as dores. Na verdade, entre aspas, Sim. que se nós aprofundarmos não é assim, né? Os dois estão sofrendo. Mas as pessoas se apagam, se anulam uma pessoa do relacionamento para viver só a vontade do outro. Sim. Tem um ponto que eu gosto disso nesse sentido, é que tu nunca vai conseguir ser um bom par se não for primeiro um bom ímpar, né? Exatamente. Então primeiro tu tem que estar bem contigo, Sim. né? E os dois têm que estar bem consigo para que possam juntos se tornar um bom par, né? Não consegue ser um bom par se não for um bom ímpar. Isso. Sim. Aí tem aquela situação que aquela frase assim, pode sair coisas boas de lugar ruim? O fruto, ele revela a árvore, né? Então, se a família, se a empresa, se o teu propósito não está dando um bom resultado, é provável que alguma coisa no meio do processo não esteja plenamente em ordem. Você falamos sobre o autoconhecimento, e nós sabemos que, como o nome, né, desse filho de vocês, o lugar de propósito, é falar sobre propósito, nós vemos que vocês hoje são, para nós, né, são autoridades em ajudar nessa construção de entender um propósito. Vocês podem falar para nós sobre como é que é essa ligação, essa conexão entre o autoconhecimento e o propósito? Você tá me olhando. Eu tenho que começar.
O que vem primeiro, né? Às vezes tem a pergunta, né? O ovo ou a galinha? O ovo ou a galinha? Hoje de manhã eu tava correndo e pensando, porque eu tava pensando numa outra situação, né? Eu imaginei o Clóvis agora correndo e a mente dele assim, uma cara de maluco. O Clóvis é Ovo, uma galinha. pessoa, que ele corre escutando assim umas palestras, eu- umas eu coisas... também. Eu vou falar pra vocês assim, eu não gosto de correr. Eu não gosto de correr mesmo. Pô, mas tu corre quase todo dia? Sim. Corro, porque eu gosto do diálogo mental. Sim. Cara, eu comigo mesmo, Renúncia. eu gosto disso, eu gosto da exaustão do exercício. E aí, autoconhecimento ou propósito? Não existe propósito sem autoconhecimento. Sim. O que é propósito? É viver, eu acredito assim, é viver aquilo que eu me encaixo. E existe autoconhecimento sem propósito? Também não. Ui. Mas vem primeiro autoconhecimento. Primeiro eu olho para dentro, primeiro eu me conheço, primeiro eu conheço os meus valores, os meus princípios. Eu busco saber o que faz sentido, né? O que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu quero, o que eu não quero. Eu começo a exercitar todas as áreas da minha vida, né? Eu começo a olhar, pô, o que faz mais sentido para mim? É eu estar com a minha família ou estar com meus amigos? O que faz mais sentido para mim? Meus amigos, eu tô dizendo no Clóvis lá, quando se teletransportava de um lado para o outro, né? Power Ranger. Eu conviver nesse ambiente, com essas pessoas, com esse tipo de conversa, de ideia. Sim. Assim, no meu caso, eu fui no autoconhecimento e eu demorei ainda um tempo para descobrir meu Entender o propósito. propósito. Porque eu acho que eu tinha muitas coisas para curar no meu processo de autoconhecimento, muita crença, muita dor. Então eu tive que viver muito aquilo para ter noção. Eu não sabia nem o que eu gostava mais. Assim, Sim. tudo ok. Clóvis, vamos fazer tal coisa. Tu que sabe. O que vamos comer? Sim. Qualquer coisa. Era assim, sabe? Sim. Tipo, não me posicionava, não sabia o que eu gostava. Então eu tive que mergulhar muito mais para daí depois entender o que era o meu propósito, né? Entendi. Ô Marina, mas tu acha que tu descobriu o teu propósito ou tu construiu ele? Não, eu acho que eu descobri. Eu acho Descobriu. que o propósito Ele tá sempre já tava ali da dentro. gente. Ele tá sempre aqui. Sempre esteve aqui. Sim. Sim. Mas eu precisei tirar muita casca Uau. Exato. pra achar ele. Tu sabe que tu fez uma pergunta profunda, né? Uau, Sim. foi. Isso aí nós podemos fazer mais uns 10 podcasts aí pra gente tentar resolver isso, né? Na verdade, sabe o que eu acredito ao longo da minha caminhada? O propósito de todos nós é um só. Nossa, Clóvis, agora bugou, agora deu pane no Como Windows assim? aí, agora travou. Como assim? Sim, cara, sim. Amar ao próximo como a ti mesmo. Sim. Sim. Tem a inversão, né? Primeiro eu me amo. Eu só dou, Sim. eu gosto de matemática, eu gosto de pessoas, Sim. mas eu gosto de matemática. O Sim. início foi nos números. Cara, matemática é assim, eu só dou, eu consigo dar o que eu não tenho? Não. Né? Então, primeiro eu me amo Uhum. e verdadeiramente eu vou conseguir amar o próximo. Exato. Do Uau. contrário, não tem como. Então, o que acontece? O meu entendimento que o propósito nosso nessa terra não é sobre coisas, não é sobre ter empresas, ter dinheiro, ter isso, aquilo. Não. É sobre o próximo, sobre pessoas. Uhum. A nossa vida é sobre pessoas. Sim. E o propósito, eu acredito que é o seguinte, é amar o próximo mesmo. Como, Clóvis? Distribuir amor através daquilo que eu faço. Uhum. Uau. E aí pode ser uma palestra, que nem a gente faz aqui no Lugar de Propósito, pode ser um treinamento, pode ser um podcast, pode ser eu produzindo, fazendo essa xícara, eu vou fazer a melhor xícara que eu puder, porque eu vou fazer com amor e eu vou fazer de alguma forma distribuir amor nisso aqui. Sim. No momento que eu estou fazendo, no momento que a pessoa vai utilizar isso aqui. Então eu acredito que é isso. O propósito nosso nessa terra é distribuir amor, amar ao próximo através daquilo que a gente faz. Sim. E aí, só que aí tem que nem a Mariana falou, tem muitas cascas para tirar, né? Pra Sim. gente chegar lá. Porque tem muitas coisas que a gente faz muito bem, que a gente não dá importância. Né? Que para nós é tão comum, mas pro outro Já estava ali, só não tinha visto como isso era relevante. Por isso o autoconhecimento é olhar para dentro, né? Sim. Esse é o caminho. Uma coisa que eu acredito que é importante a gente
Talvez você está pensando, estou falando sobre saúde, estou falando sobre... A gente está falando sobre saúde ainda, tá? Sobre Fica- saúde. fique em Continuamos paz. na saúde. Mas quando nós falamos aqui sobre isso, a gente vai perceber que várias vezes tu trouxe versículos bíblicos, né? A gente sabe que vocês têm uma fé, vocês falaram que são filhos de Deus. Então a gente entende que também é necessário uma saúde espiritual, né? Com certeza. Acho que é possível a gente fazer uma conexão entre uma saúde física, uma saúde mental, uma saúde espiritual e uma saúde de propósito. Conecta ou não? Repete. Repete porque eu já estava eu tava Já. numa outra situação de alguns anos atrás, eu estava revivendo ela. Sei. Acho legal que o Cláudio é os dedos, né? Ele tá aqui, mas a mente ele tá pensando no podcast que ele vai gravar, que ele vai perguntar. Ele cara. Eu falei que ele não para. Mas poderoso demais. A gente falou aqui sobre bastante coisa, mas um dos pontos que vocês trouxeram bastante foi falar sobre versículos bíblicos. Nós sabemos que vocês têm uma fé clara, né? Vocês têm uma fé convicta. Nós entendemos que vocês têm uma saúde espiritual. Sim. Então nós falamos sobre saúde física, saúde mental, saúde espiritual e saúde de propósito. É possível conectar tudo isso? Que tem que conectar tudo isso, né? Sim. A vida só vale a pena ser vivida quando tudo isso está conectado. Do Sim. contrário, não tem. Tem Lógico. eu vou falar, eu não... Sabe que eu escrevi aqui agora assim, uma das frases da minha oração de manhã é dizer assim, como é bom me sentir acolhido e amado por Deus. Ó, Não existe, não tem como, eu acredito assim, eu entendi, eu vivi, onde que eu falei que eu tava alguns anos atrás, quando alguém na minha frente falou assim, um rapaz trabalhava comigo, ele falou assim, cara, eu não consigo trabalhar, eu não consigo fazer isso, e ele tava chorando na hora, porque ele disse assim, cara, quando eu não me sinto amado por Deus, quando eu não me sinto amado por Deus, quando eu sinto que a minha vida espiritual não está conectada, não flui, não anda, não vai no trabalho isso. no trabalho. Uau. E eu não conseguia entender na época. Porque não tinha conexão? Tu não tinha conexão com Eu Deus. não tinha conexão. Sim, não fez sentido pra ti, Não. mas te Mas gerou aquilo ali um ficou- questionamento. Não, mas aquilo ali, sabe o que eu faço? E o que eu falei, a gente não pode ser cano d'água. Cano d'água a água passa pelo cano d'água, Sim. correto? Sim. Correto. A gente tem que reter os acontecimentos. E eu pego muitas coisas da vida assim, eu pego e medito sobre o que ele quer dizer com isso. Aí peneirando. Mas eu seguro um bom tempo assim, como? Como que isso influencia na minha vida? O que ele quer dizer? Eu preciso entender para mim seguir adiante. E não tem como ter uma vida com propósito, não tem como estar no lugar certo sem ter uma vida, sem se sentir amado e acolhido por Deus. Seja o Deus que a pessoa acredita. Uhum. Sim. Porque muitas vezes o que acontece, a gente vai confiar no braço, e eu aprendi isso, com autorresponsabilidade, eu passei tanta autorresponsabilidade que eu queria me responsabilizar pela chuva. Autocobrança, que é perigoso Sim, demais. muito. Gente, diferente. não Né? rola, né? E eu sei que eu tenho que fazer o possível, Uhum. né? A força do meu braço vai até um ponto e o resto não é comigo. Sim. O resto é com Deus que direciona, que coloca as pessoas no caminho, Sim. que coloca os desafios que não é pra me judiar, que é pra mim crescer, que é pra mim evoluir. E isso a vida é outra, cara. Isso é E incrível. também a gente sempre descansa, né? Do sentido de Descansa. entender assim, tá bom. A gente passa por várias situações na empresa, assim, que a gente se olha e pensa, meu Deus, né? Mas vamos lá, vamos resolver, porque se tá aqui é porque a gente tem que resolver, né? E aí a gente entende isso e descansa, resolve. Se não dá pra resolver, tá tudo bem, não tem o que fazer, Fizemos- vai dar certo, Descansa. vai. Fizemos o nosso melhor Isso. mesmo, então era pra ser assim mesmo, ponto. O Senhor não edifica a casa, em vão trabalhos que a edificam. Né? Então a gente tem Exato. a nossa parte, ela é necessária, né? Com Sim, a gente tem que certeza. fazer sempre a nossa parte, Mas né? ela não vem sozinha. E é possível a gente entender que uma vida física em ordem, uma vida espiritual em ordem, auxiliam a ter uma saúde mental em ordem também. É possível a gente ter uma saúde mental em ordem se eu não tiver uma vida física, uma vida espiritual em ordem? Eu acredito. Um que sustenta o outro, o outro não se sustenta. A gente acredita que a vida é 360, né? Sim. Graus.
Vai estar tudo equilibrado, tudo bonitinho? Não. É balanceado, né? Vai ter horas que eu vou ter que me dedicar mais ao trabalho, vai ter horas que eu vou me dedicar mais à minha família, vai ter horas que eu vou me dedicar mais à minha espiritualidade, às minhas emoções também. Sim. Mas fazem parte do mesmo, né? São partes diferentes que interagem, que compõem o mesmo. Que sou eu, né? Sim. Nós, ser humano, o homem, a mulher, enfim, né? E a gente tem que atentar para essas áreas e buscar o nosso lugar em cada um dessas áreas. E eu gosto de uma frase maravilhosa do Clóvis de Barros Filho, que ele fala assim, não é dele, na verdade, não é dele, é da Odisseia de Homero, que vale mais uma vida de ser humano no lugar certo do que Deus no lugar errado. Uau. Então, é a gente procurar o nosso lugar. E aí que vem uma das partes do lugar de propósito, né? Sim. Qual é que é o meu lugar? Porque no meu lugar certo, quando eu tô com as minhas emoções alinhadas, quando eu tô com a minha vida espiritual alinhada, às vezes as pessoas com pouco conhecimento nisso, talvez vão pensar, nossa, daí é só alegria, dou bom dia para pássaro, abraço árvore, tudo é lindo, dinheiro todo dia, não sei como cai na minha conta. Não, tem muitos desafios, só que a gente enfrenta os desafios com ânimo, com entusiasmo, com outro olhar, né? Boa, Clóvis. Eu já anotei 2 chaves que achei bem importante aqui, que foi sobre a renúncia e foi sobre o tempo, né? Mas uma coisa que eu acho importante, sim, para quem está nos ouvindo, para quem quer entender um pouco mais sobre aquilo que vocês já construíram, quais são as principais dores, então, de quem está construindo uma vida com propósito? Quais as dores? O que realmente tem que ser confrontado para que quem nos ouve possa entender um pouco de... daqui a pouco estou passando por isso e não tinha percebido. O que tem que ser confrontado são as nossas convicções. Uau. Sim. Do tipo, eu vivo assim porque meu pai vivia assim, meu avô vivia assim, e essa é a vida. Uau. Sempre foi feito assim, né? Eu já escutei pessoas falando assim, eu vim nesse mundo para sofrer. Muito bom, você, eu não. Eu não tenho nada a ver com isso. Na verdade, até o entendimento de que tudo que a gente fala, né, atrai muito, né? É profecia, tudo que a gente fala sai da nossa boca, aquilo tá ressoando, então a gente tem que cuidar muito do que a gente fala, né? Isso, aquilo, eu não consigo, eu nunca vou ser rico, essas coisas que muita gente fala, né? A gente escuta muito. Já estive nesse lugar, né? A mim me ajudou. E a Michele, que um dia ela falou, cara, tu não quer ser, eu quero. Que puxa. Eu falei, não, pera, tá errado. Ô Felipe, tu perguntou assim, o que tem que confrontar e quais são as dores de quem quer construir uma vida com propósito, né? Primeiro, o confronto, na minha situação, e eu acho que da Marina também, e com todos, enfrentar as nossas convicções. A gente eu sou da opinião não, da linha do seguinte, eu estou onde eu me coloquei, pelas coisas que eu acredito, pelas ações que eu tive. Né? Então é confrontar as minhas próprias convicções, é desconstruir para reconstruir. Né? E as dores, as dores são quase todas possíveis. Eu digo assim, tem 2 tipos de dores, né? A dor do crescimento e a outra dor é a dor do arrependimento. Então eu prefiro sentir a dor do crescimento, de ter que fazer algumas coisas desconfortáveis, mas eu sei que vai me levar e vai levar quem estiver ao meu redor, minha família, o ambiente que eu convivo, para um próximo nível. Sim. É isso. E acho que antes das dores, na verdade, também é tomar consciência, né? Assim, que tô nesse lugar e que esse lugar não está me fazendo bem. Para mim foi isso, assim, eu não me sentia feliz realizada profissionalmente, eu não me sentia feliz comigo, né, do jeito que eu estava, e aquilo fazia com que nada tivesse sentido, né? Sim. Então, tu tomar consciência, eu não tô legal, eu preciso realmente fazer algo. E aquilo daí vem a dor, né? Porque a gente tem que dar o passo, a gente tem que confrontar muitas coisas, muitas convicções, como o Clóvis falou, que não... Sabe que uma das dores de uma vida com propósito que a gente trabalha a gente olha para todas as áreas da vida. Casamento, muitas vezes eu tenho que incentivar, deixar os meus objetivos de lado para incentivar os objetivos da minha esposa. Muitas vezes eu tenho que deixar de ir num lugar que eu quero para ir no lugar que ela quer, que ela gosta, e vice-versa.
né? Renúncia no casamento. Muitas vezes, falando de casamento, muitas vezes as pessoas casam e o casamento acaba por quê? Porque no início são pessoas, são personalidades, são duas pessoas. Sim. E elas levam tão a sério, inconscientemente, isso aqui é uma brincadeira, uma ironia, uma só carne, que uma se submete totalmente à outra. E aí perde a graça para os dois, né? Sim. Então, o que acaba acontecendo? Uma cede para o outro e o outro só quer viver as próprias vontades. Uau. Vocês Então- conversam sobre isso? Como é que é? Como é que vocês fazem? Ou vem cá, senta aqui que eu quero... Conversamos. Sim. Sabe o que eu digo assim? Eu pensava que há um tempo atrás, quando tu fala de conversa, que eu tenho intimidade com a minha esposa, mas eu não tinha intimidade. Tá, mas Sim. vocês fazem amor? Tem pessoa que pensa assim, fazer amor é ter intimidade, né? Não. Sim. Cara, sai na rua ali com a pessoa boa de lábio, não precisa nem dinheiro para fazer amor, É. né? Sim. Literalmente falando. Intimidade é falar de sentimentos, né? E a gente tem, e o que sustenta a nossa relação é ter diálogo Sim. e cada vez mais intimidade, falar dos sentimentos. Como eu estou me sentindo nessa relação? O que eu estou vendo dessa relação? E aí não estamos falando só de relação dos nossos objetivos. Eu acho que esse objetivo aqui não faz mais sentido para a gente por causa disso, porque eu me sinto assim, porque eu vejo isso, porque eu quero aquilo. Uhum. Então, além de diálogo, é ter intimidade nesse diálogo, né? Sim. Não falar superficialmente. Não é só o falar, mas é o falar acessando. É colocar o sentimento para fora, né? Uau. Só que isso tem um orgulho, né? Que nem eu já... Renúncia. Aqui, eu já... Todos, né? Muitos homens Sim. acham que chorar é feio, né? Eu já chorei umas 4 vezes aqui. Mas Mas é isso. É ter intimidade e falar das coisas que fazem sentido. É isso que sustenta a nossa relação e os nossos projetos. Sim. E isso auxilia muito no autoconhecimento, né? Porque quando tu consegue externar o que está dentro de ti, isso não te domina mais. Então tu já consegue olhar por outro ângulo. Além de tu ter a visão da pessoa com quem tu tá dividindo, compartilhando isso, tu vai ter outra visão de ti mesmo, né? Exato. E é possível ter essa vida saudável de casal, ou uma empresa saudável, ou até um autoconhecimento saudável sem diálogo? Impossível. não, não tem. Impossível. Aqui tem mais uma chave importante, né? Diálogo. Renúncia, tempo, diálogo. Um exemplo disso é a academia para nós de manhã, né? Sim. O Clóvis gosta de treinar de manhã, eu também gosto de treinar de manhã, mas nós não podemos ir os dois juntos porque a gente tem uma filha pequena, Sim. né? Então, e a pessoa que trabalha lá em casa chega às 7 horas. Então, um pode ir antes e o outro não. Então, a gente já fez vários acordos com relação a isso. Hoje a gente já conseguiu alinhar, mas antes ele ficava meio magoado, porque ele falava que eu fazia de manhã e ele não podia fazer de manhã, entendeu? Sim. E aí a gente foi... É que o exercício físico de manhã, pra mim, é muito bom. Tanto que Sim. antes de vir pra cá, eu fui correr um Sim. pouco, ter o meu momento comigo mesmo. É investimento, como tu Exato. costuma dizer. É investimento, exatamente isso aí. E antes eu ia de manhã cedo na academia, a Marina ia mais tarde. E a gente inverteu por várias situações e ok, tá tudo certo. Mas isso é o diálogo, é eu entender. Foi um combinado. Combinado. Foi combinado, sim, a gente conversou e alinhou os dias, horários, tudo certinho. E tu fala de diálogo, esse é um desafio gigantesco que a gente tem nas organizações. Só lá na nossa empresa, um dos maiores desafios que a gente tem é comunicação. Lá a gente fala, é comunicação. Né? Então, Porque muitas vezes não é o que a gente fala, né? É o que o outro entende. Né? Sim. Exato. Mas no casamento, nos projetos aqui, é comunicação. Então, uma Sim. comunicação saudável, ela pode ser uma ponte entre uma autorrealização em todas essas áreas. Ela é, na verdade. E eu como sou um perfil, eu tenho um livro lá em casa, eu lembrei de um livro que está lacrado ainda, eu tenho que ler ele. Comunicação não violenta. Eita! É verdade, eu vou ter que ler. A gente estava falando aqui no começo da nossa gravação, né? Sobre o falar com O carinho, né? jeito. Antes da gente iniciar, antes da gente gravar. É o jeito de falar, né? Muitas vezes a questão não é eu falar ou deixar de falar, mas é o como eu falo, O né? jeito. A forma como eu É. entrego a mensagem, né? E às vezes eu sou um pouco refém, do meu perfil, executor dominante, né? E o que acontece? Eu tenho um perfil direto, ágil, movido pelo desafio, resultado. Clóvis é resultado. Então, às vezes eu chego na empresa assim, bom dia, vamos lá, como é que nós temos isso aqui? E as pessoas querem
ou nos ambientes, ou em casa, sabe? Em casa. Essa semana eu falei pra Marina, a gente é tão diferente, mas a gente é tão complementar. Sim. E ela fala pra mim, mas tu tinha que falar assim, tu tinha que falar assado. Mas eu também acho que tu tinha que falar assim, tu devia falar assado. Mas isso pra mim, hoje, 2023, é uma luta que eu travo diariamente comigo de aceitar que nem todos serão igual a mim. E que bom, Sim. essa é a beleza das coisas, né? É isso. Minha esposa é diferente de mim, sim. Mas ao mesmo tempo ela me complementa. Sim. Ela não me completa, ela me complementa. Porque o ser humano já é completo. Isso já é uma chave para quem está olhando, para quem eu vou casar para achar minha metade da laranja. Não, cara, tu é uma laranja inteira, velho. Fica em paz, fica tranquilo. Sim. Então, é sobre isso, sobre a convivência, diálogo, e entender que minha esposa não vai fazer na mesma velocidade que eu. Eu também não vou fazer na mesma velocidade que ela. Mas a gente se complementa. Essa questão de complemento é interessante. E isso é muito desafiador, né? Nossa. A gente conseguir se colocar nesse lugar de que, poxa, né? Todo dia. Até foi um curso que a gente fez, né? De perfil comportamental. Que, claro, para a empresa ajuda muito, mas assim, para casal ajudou muito, porque a gente viu que a gente tinha perfil totalmente diferente. Oi, gente, e mesmo o Clóvis falando tudo isso, tá? Nós lá em casa, a gente adotou uma frase que ele disse lá em casa uma vez pra nós, que é: coloque amor nas minhas palavras. Daí a gente sai falando o que a gente precisa, né? A gente pegou isso como uma verdade. Coloca amor nas minhas palavras. De vez em quando é mais difícil. Mas uma das coisas que a gente, nesse complemento, nós, cara, a gente entende isso. Muitas vezes as pessoas veem o executor, o dominante, mas é necessário entender que é um conjunto, né? Às vezes, vocês me conhecem, eu levo, às vezes, a palavra na igreja e tal, e as pessoas dizem, o Felipe tá pregando. Mas muito antes de eu pregar, a Michelle me prega em casa, né? Porque tem muita coisa que daqui a pouco eu vou falar, daqui a pouco eu vou trazer, mas que eu só fui entender por algo que ela falou na vida prática. Né? Então, a comunicação, ela é muito mais eu saber ouvir do que eu necessariamente falar. Exato. Às vezes o bom ouvinte, ele vai ser o melhor falante. Com certeza. Se eu não souber ouvir, como é que eu vou falar algo? Com certeza. Mas deixa eu só, pra gente não passar de 3 horas aqui. Não, eu só quero entrar num outro ponto que eu acho muito importante, tá? Vocês construíram o lugar de propósito com um objetivo e as pessoas, né, têm vontade em conhecer mais. Né? Como é que o lugar de propósito pode se conectar na prática com o seu perfil, o seu cliente final, né? Para quem que é o lugar de propósito? Como é que o lugar de propósito pode acessar as pessoas? Como é que vocês pensaram nisso? Pode falar, menino. Falou pouco ou o que eu falo? Então, quando a gente criou o lugar de propósito, a gente tinha, assim, quando a gente entendeu o nosso propósito, a gente precisava ajudar outras pessoas, né? Sim. Levar essa transformação que teve na nossa vida. Levar a mensagem. Para outras pessoas, para as pessoas terem acesso ao que a gente teve, né? E esse é o intuito, esse é o objetivo do lugar de propósito, né? E no lugar de propósito tem várias coisas que a gente faz, né? Acho que agora o Clóvis fala um pouquinho. O lugar de propósito, a gente até tá cunhando a frase para isso. Né? Eu não achei o termo ainda. Né? Eu não posso me responsabilizar. Ninguém pode, todos os mentores que eu tive podem se responsabilizar pela minha transformação. Né? Eu até anotei aqui quando a gente falou antes estava falando de mentores, de coaching, processo e tudo mais, o que vai mudar a nossa vida são as tarefas que a gente faz, não é o profissional, a pessoa que está lá. Então, o lugar de propósito é levar transformação para quem quer. Quem acredita para quem acredita numa nova vida, numa vida abundante, realmente, numa vida... Eu ia falar vida em abundância. Vida em abundância, em todas as áreas, né? A gente serve de guia, a gente serve de auxílio, a gente é ferramenta. Uma lanterna. Né? É uma lanterna, exatamente, porque a gente tem toda o lugar de propósito é para colocar em prática as nossas experiências, os nossos... horas e horas, centenas e centenas de horas de estudo, de investimento, para auxiliar outras pessoas. Seja da gente desde pegar uma empresa praticamente quebrada mesmo, e a gente conseguir com muito trabalho, transformá-la, né? Transformá-la eu sempre dizia assim, um dia, nas muitas vezes lá,
um dia as pessoas vão sentir orgulho de trabalhar aqui. Uau. Sim. De trabalhar, dizer assim, eu trabalho na Reciclar. Que legal. E é isso que a gente quer levar Isso é através do lugar de propósito. Poderoso isso. E filhos, pais que eduquem seus filhos, pais que realmente se importem com seus filhos, se importem com sua família, Sim. que achem um lugar de trabalho que sintam prazer em ir para lá, enfim, em todas as outras. Muito legal isso. Muito Isso a bom. gente tem, então, o Clóvis não falou. Mentorias, né, individuais, mentoria mais business, não mais focada no negócio também. Mentorias em grupo que logo, não vou dar spoiler. A gente- Treinamentos, palestras, a Boa. gente vai nas empresas também fazer palestras sobre alguns assuntos. Qual que é a finalidade dessas palestras aí que vocês levam? Para a empresa. Para a empresa, Uhum. a finalidade é. Às vezes tem uns empresários que eles acham assim, pô, meus funcionários vão se demitir agora, cara. Mas é fazer com que. Tem muitas pessoas que passam anos e anos num trabalho, trabalhei 30 anos lá. E aí, gostava? Não. Não. Uhum. Cara, como que foi esse funcionário ao longo dos 30 anos? Ele foi o melhor que ele poderia ser? Lógico que não, né? Porque ele não gostava daquilo ali. Então, é levar uma consciência para as pessoas que estão ali. Sobre o quê? Sobre tudo. Sobre a vida como um todo. Então, é fazer com que as pessoas adquiram um despertar. Desenvolvam uma mentalidade de crescimento. Crescimento dentro da empresa, crescimento Pessoal, melhor. pessoal com a família. Então, autoconsciência é um despertar. Esse é o propósito nosso. Autoconsciência. E eu acho muito interessante isso que vocês falaram, porque é uma coisa que nós vemos de vocês como empresa, né? Que é investir em pessoas. Investir tempo, investir energia, investir dinheiro. E, na verdade, é o contrário. Investir dinheiro, investir tempo e investir energia. Por quê? Porque quando nós investimos em pessoas, né, todo o resto flui. Porque Certeza. tudo volta para o princípio, né? Exato. Gente, acho que isso é pontual. Se vocês pudessem, assim, resumir em uma frase ou em algumas palavras, quanto vale ter um propósito claro? Puxa vida. Quanto vale ter um propósito claro? Quanto vale a tua vida? Acho que é imensurável, né? Não tem como medir. Se eu te perguntar quanto que vale a tua vida, tu consegue dizer? Não. Então não tem como dizer. É só vivendo isso mesmo. Sentindo, né? Sentir. E daí tudo que tu faz, na verdade, cada ação que tu faz tem muito mais sentido, tem Sim. muito mais significado, faz tudo valer a pena, né? Ter um propósito é ter uma direção em tudo que se faz. É saber, ter claro, vale a pena fazer isso, isso aqui me leva, isso aqui faz sentido para mim. Sabe o que é ter um propósito? Eu posso te dizer, é estar em paz. E é aquilo que às Estar e vezes a gente viver fala, em paz. Sim. Mas nunca vai enfrentar batalha, não. Eu estou no Isso, meio da isso. batalha, eu estou Mas no eu meio estou em da paz. guerra, eu estou Aqui, ó. apanhando, eu estou batendo, mas eu estou em paz, porque Sim. eu sei o que me guia, eu sei para onde que eu vou, eu sei quem me acompanha. Demais. É isso aí. Não tirar o foco do alvo, né? Não, porque tu sabe aonde tu vai chegar. Mesmo que tu, estando em paz, é o tu saber onde tu vai chegar. Tu tem uma linha ali para traçar e tu vai traçar aquele caminho e vai chegar. Não importa o que vai acontecer no meio do tempo, né? Tu só tá focando ali. Eu preciso chegar lá. Não importa quem eu vou ter que, né? O que eu vou ter que fazer. Mas eu vou chegar. Isso aí. Imensurável. Imensurável. Clóvis e Marina, vocês têm uma mensagem final? Vocês têm algo assim que vocês desejam falar para as pessoas que nos ouvem? Vocês desejam semear algo para quem está nos ouvindo? O espaço agora é ainda mais de vocês. A única coisa que quer dizer, a única coisa não. O que eu poderia dizer é, qual é a direção que você toma? Para dentro. A única direção que vai te levar para frente, parece contraditório, né? Mas a única direção que vai te levar para frente, para cima, é você, primeiramente, andar para dentro de si próprio. Olhar para si. E é duro, é difícil, é muito duro, dói demais. Mas é a única direção, é a única maneira
de evoluir, a única maneira de encontrar o seu propósito, o seu lugar nesse mundo, se encaixar no quebra-cabeça, é olhar para dentro. Eu ia complementar, dizer que autoconhecimento é o caminho para tudo, né? E busquem auxílio. Sozinho, nada acontece. Sim. Sozinho, não. Busquem auxílio que vai acontecer. Como é que as pessoas conseguem alcançar vocês, buscar vocês aí? Pra eles terem esse auxílio do lugar de propósito. A gente pode... Eita. Pablo, corta. Através da O rede. arroba? Vocês podem nos encontrar nas redes sociais, né? @ninascherer, @reis.clovis e @lugar.depropósito. Né? Lá vocês têm o link na bio, podem chamar lá, a gente vai atender, vai mostrar o caminho para vocês. Isso aí. Vai auxiliá-los. Isso aí. Você é empresário, você é insatisfeito, tá aqui uma excelente dica, né? Para realizar essa transformação que você espera, que você busque, que queima aí dentro, busque ajuda, né? Busque pessoas que já fizeram o caminho, que podem te ajudar. E eu vou deixar um tema de casa para você. Se olha no espelho. Olha quem você é, olha onde você tá, olha para onde você imagina que você pode chegar e veja essa transformação acontecer de dentro para fora. Isso aí. Acredito que essa é a principal mudança, isso que é o semear. Isso A aí. semente, ela só consegue produzir frutos se ela morrer primeiro. Exato. Se isso. ela não morrer, ela não gera nada. Melhor é o fim. Do Que o começo das coisas. Se você que está nos ouvindo gostou dessa conversa, nós te convidamos para fazer parte disso. Tá? A Semear Saúde está iniciando, ela ainda é uma semente e ela precisa ser regada, então a gente vai estar abrindo aí algumas margens para pessoas que queiram colaborar, para sua empresa que queira colaborar, se isso faz sentido para você. Nós não estaremos abrindo para todo mundo, porque nós entendemos que aqui há um propósito. Tem que estar Isso aí. alinhado. E se não estiver alinhado com aquilo que nós acreditamos, nós certamente não vamos investir o nosso tempo e a nossa vida, Energia. a nossa energia nisso. Mas se faz sentido para você, entre em contato, nos chama. Inclusive a gente vai ter um QR Code em algum lugar dessa tela. Né? Se você quer colaborar com a gente, vai ser muito bem-vindo. Mas sobretudo, nós queremos que essa semente cause transformação na tua vida. Nós realmente esperamos que não só essa conversa, que foi fantástica demais, que foi muito além de pensar só na saúde, né? A gente nem chegou a falar em doença, a gente falou sobre vida, e isso é o que realmente nos torna saudáveis. Então, fica aí o nosso agradecimento ao Clóvis e à Marina, à sua família, ao tempo dedicado, ao tempo dedicado para construir o que vocês construíram, também pela ajuda que vocês estão dando, porque certamente vocês estão semeando aqui, né? E por isso que as coisas acontecem, porque pessoas decidiram semear. E um agradecimento à minha esposa, maravilhosa, linda, né? Que está aqui todos os dias, me podando às vezes, quando necessário. As arestas, né? Podando as arestas que não estão em ordem, mas é assim que uma planta cresce, assim que um jardim é transformado, ele tem que ser constantemente olhado. Então, Eu quero comentar também, agradecer, né, Clóvis, Nina, vocês sabem que a gente ama estar com vocês, né? O Clóvis, uma vez lá em casa que vocês foram, ele girou uma chave, assim, fundamental na minha vida. Acho que eu nunca vou esquecer, né, Fê? A gente mudou totalmente a forma de olhar para algumas coisas só por um questionamento que ele me fez e algo que ele me fez entender. Então, pra gente, esse momento aqui foi espetacular e é isso mesmo, a gente se derrama, né? A gente deixa transparecer o que a gente sente e para mim isso é muito importante. Muito obrigada mesmo pelo compartilhar de vocês, pelo partilhar de vocês, pela disponibilidade, por se disponibilizar, por estar nos apoiando, né, nessa causa. Vocês receberam isso muito bem, né? E não tem... A gente fica até sem palavras, né? Porque é algo que a gente sabe que é muito grande, que está sendo gerado e só agradecer quando a gente mesmo. fala sobre buscar pessoas que te ajudam, nós... finalizando, tá, gente? Um dia eu entrei em contato com o Clóvis, cara, eu nem lembro por quê. Era alguma coisa sobre... consórcio, né? Exatamente. Sobre era consórcio. sobre consórcio.
E a nossa conversa foi mais ou menos assim, parecia que não tinha nada a ver com o consórcio. Não, até a gente comentou depois, né? A gente né? falou e não falou do que a queria gente falar. veio para falar. Então é isso, é o natural, é o fluir, né? Isso é o propósito. Então, muito, muito obrigado de coração. Nós somos gratos a Deus pela vida de vocês, Isso. Amém. por aquilo que vocês Obrigado. carregam. E tamo juntos, tá? A todos, nosso muito obrigado. Sim. E sábado que vem tem mais, tá? Se você se sentir à vontade, mande para mais pessoas, curta essa nossa página, bota um comentário. Se você quiser, a gente vai ter uma foto que compartilha aí para que mais pessoas Isso aí. possam também serem lançadas nesse lugar de propósito e possam ter uma vida mais feliz. Obrigada Segue pelo aí, né, tempo Diogo? de vocês, né? Porque quem assistiu tudo até aqui disponibilizou o seu tempo também. E semeie. Semeie, tá bom? Semeie. Deus Deus abençoe. abençoe.